Leitura da carta aos Hebreus. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhes obedecem. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura das atas das sessões anteriores. Ata 31 de 2025. Ata da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Tomé, realizada no dia 8 de setembro do ano de 2025. Aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2025, com início às 19 horas, no plenário da sede deste Poder Legislativo Municipal, realizou-se a 27ª Sessão Ordinária da atual Sessão Legislativa, sob a presidência do vereador Adailton de Oliveira, com a presença dos vereadores Alain Antônio Marinho, Erivaldo da Cruz, Everton Rodriano Manzotti, Francisco Marinho Bezerra, José Maria Manzotti, Marcos Eduardo Lopes Ruiz, Samuel Ferretti e Silvana de Fátima Cossi Hernandes. Abertura. Após constatar haver o quórum regimental para a abertura dos trabalhos, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus, aberta a sessão, convidando o vereador Alain Marinho para fazer a leitura de um texto bíblico. Expediente. Iniciando o expediente, o senhor presidente pediu ao primeiro secretário, vereador Everton Rodriano Manzotti, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Concluída a leitura da ata e oportunizada a discussão, não houve manifestação, ficando a mesma aprovada e sendo assinada na forma regimental. Ato contínuo. Foi lido o ofício número 313/2025, subscrito pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando para esta casa os seguintes projetos de sua autoria. Projeto de lei número 389/2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. O projeto de lei número 390/2025, que estima a receita fixa e a despesa do município de São Tomé para o exercício financeiro de 2026. Na sequência foi lido o ofício número 316/2025, subscrito pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando para esta casa o seguinte projeto de sua autoria. Projeto de lei número 388/2025, que dispõe sobre o incentivo ao turismo religioso no âmbito municipal de São Tomé, Estado do Paraná, e da outras providências. As matérias citadas foram devidamente anunciadas e foram distribuídas cópias em avulsos aos senhores vereadores. Não havendo mais nada a ser lido, o senhor presidente encaminhou os projetos de lei número 388, 389 e 390/2025 para análise da Comissão de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamento, e deu por encerrado o expediente. Ordem do dia. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu início à ordem do dia, onde foi deliberada a seguinte matéria: segundo turno de votação do projeto de lei número 385/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel de propriedade do município de São Tomé, mediante concorrência pública e da outras providências. Colocada a matéria em discussão, não houve manifestação. Colocada a matéria em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade de votos em segundo turno de votação, encerrando-se a ordem do dia. Explicações pessoais.
Iniciou o período de explicações pessoais o vereador Alain Marinho, primeiramente apresentando indicação verbal ao Executivo e ao Secretariado Municipal, diante de oportunidades surgidas em sua recente viagem a Curitiba, onde lhe foi apresentado um cardápio de recursos no qual constava a possibilidade de envio de 10 barracas equipadas com estufas, bancadas e balanças para atender a feira do produtor, o que entendeu como forma de fortalecer e expandir este setor, que atualmente conta com apenas 2 feirantes. Ressaltou a importância de elaborar projetos para a captação de recursos estaduais e defendeu a discussão com os produtores para que a feira se torne mais ativa, sugerindo inclusive novo local para sua realização, próximo ao ginásio de esportes e ao parquinho, diante da possibilidade de utilização dos banheiros e energia elétrica já existentes na localidade. Em seguida, destacou sua participação no evento cívico de 7 de setembro e registrou memória pessoal sobre a data, lembrando do falecimento de seu pai, o servidor público Antônio Marinho, conhecido como Zé Tonin, que posteriormente foi homenageado no município com a denominação de uma extensão da UBS e com o qual, infelizmente, teve pouca convivência, em virtude de seu falecimento precoce, quando o vereador ainda tinha apenas 12 anos de idade. Finalizou dizendo que esta data lhe é marcante, tanto por ser brasileiro, como pelo falecimento de seu pai, dedicando a sessão à sua memória, esperando que ele sinta orgulho do trabalho que vem desenvolvendo junto ao município. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Francisco Bezerra, inicialmente agradecendo a presença do senhor Oswaldo Deganello na sessão, destacando sua ligação com a comunidade local. Em seguida, fez uma homenagem ao senhor Antônio Marinho, o Zé Tonin, pai do vereador Alain, recordando a amizade de longa data e a convivência profissional que tiveram como motoristas da área da saúde. Ressaltou a dedicação e o caráter de Zé Tonin, afirmando tê-lo considerado como um irmão, e finalizou desejando que Deus o tenha em um bom lugar. Ato contínuo, utilizou a palavra o vereador Marcos Lopes, parabenizando a organização do desfile cívico de 7 de setembro, destacando a beleza do evento, a apresentação da fanfarra e a participação da comunidade, recordando que, em que pese para o vereador Alain não seja uma data tão boa, para ele a data tem significado especial, pois é o dia que, em 1973, Deus lhe deu a vida. Em seguida, apresentou 2 indicações verbais de moradores, sendo elas a instalação de um quebra-molas nas proximidades da residência da senhora Maria Escudeiro, em virtude da escola existente e suas adjacências, para garantir segurança das crianças e famílias, e outro na rua Cascavel, no conjunto Cairós, devido ao tráfego de veículos em alta velocidade, destacando que essas 2 solicitações possuem justificativas por ele mesmo presenciadas. Finalizou pedindo a atenção do prefeito a essas demandas e desejando bênção a todos. Na sequência, fez uso da palavra o vereador Everton Manzotti, inicialmente solidarizando-se com o colega Alain pela lembrança do falecimento de seu pai e parabenizando o vereador Marcão por seu aniversário. Dando continuidade, destacou o significado do 7 de setembro, frisando que, mesmo após 203 anos de independência, o Brasil ainda enfrenta desafios para alcançar plena autonomia econômica e social, realidade que também se reflete em São Tomé, sendo necessário avançar. Ressaltou ainda a importância da fanfarra municipal, não apenas pelo aspecto cívico, mas por acolher crianças, muitas em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes uma oportunidade de desenvolvimento e integração, motivo pelo qual parabenizou o município por essa iniciativa, que não é de hoje, mas que vem sendo mantida, parabenizando ainda o maestro, que tão bem conduz a equipe, e o Departamento de Cultura, através do senhor Álvaro. Ato contínuo. Utilizou a palavra o vereador Erivaldo da Cruz, parabenizando todos os envolvidos no evento de 7 de setembro, ressaltando a importância da celebração, ainda que não tenha podido participar por conta de outro compromisso previamente agendado. Ainda em sua fala,
o vereador aproveitou a presença do secretário responsável pelo pátio, Sr. Adão, para solicitar maior atenção à manutenção da iluminação pública, destacando a existência de lâmpadas com problemas em alguns pontos da cidade, como é o caso de um trecho da Rua das Indústrias, que já foi abordado em sessões anteriores, e pedindo que, se possivelmente, seja feito um levantamento geral sobre esse tipo de problema, pois, conforme informado por munícipes, a solicitação, via protocolo na prefeitura, tem sido um pouco lento, sendo necessário uma maior agilidade na resolução dessas demandas. Na sequência, fez um breve uso da palavra o vereador Marcos Lopes, apenas para complementar a fala do vereador Erivaldo, no sentido de esclarecer que no cruzamento da Rua Paraná com a Rua das Indústrias não há lâmpadas instaladas, o que mantém o local totalmente escuro, reiterando a necessidade de providências. Por fim, o senhor presidente e vereador Adailton de Oliveira fez uso da palavra, agradecendo as manifestações dos vereadores e destacou que as reivindicações apresentadas serão encaminhadas ao Executivo. Parabenizou a secretária Aline e toda a equipe pela organização do desfile de 7 de setembro, ressaltando a boa divisão e representação dos setores. Não havendo mais manifestações, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, deu por encerrada a sessão, da qual eu, Anderson Vinícius Rich Ferreira, procurador legislativo, sob a supervisão do primeiro secretário, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada na forma regimental. Adailton de Oliveira, presidente. Everton Rodriano Manzotti, primeiro secretário. Nós temos mais uma leitura de uma outra ata de uma sessão extraordinária, ata número 32/2025. Ata da 4ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Tomé, realizada no dia 10 de setembro do ano de 2025. Aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2025, com início às 17 horas, no plenário da sede deste Poder Legislativo Municipal, realizou-se a 4ª sessão extraordinária da atual sessão legislativa, sob a presidência do vereador Adailton de Oliveira, com a presença dos vereadores Alain Antônio Marinho, Erivaldo da Cruz, Everton Rodriano Manzotti, Francisco Marinho Bezerra, José Maria Manzotti, Marcos Eduardo Lopes Ruiz, Samuel Ferretti e Silvana de Fátima Costa Hernandes. Abertura. Após constatar haver o quórum regimental para a abertura dos trabalhos, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus, aberta a sessão, dando início à ordem do dia, onde foi deliberada a seguinte matéria: primeiro turno de votação do projeto de lei ordinária, número 388/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o incentivo ao turismo religioso no âmbito municipal de São Tomé, Estado do Paraná. Após anunciar a matéria, foi lido pelo primeiro secretário o parecer da Comissão de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamento. Colocada a matéria em discussão, não houve manifestação. Colocada a matéria em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade de votos em primeiro turno de votação, encerrando-se a ordem do dia. Não havendo mais matérias objeto de convocação extraordinária para serem deliberadas, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, deu por encerrada a sessão, da qual eu, Anderson Vinícius Rich Ferreira, procurador legislativo, sob a supervisão do primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada na forma regimental. Adailton de Oliveira, presidente. Everton Rodriano Manzotti, primeiro secretário. Mais uma leitura da próxima ata, número 33/2025. É a ata da 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Tomé, realizada no dia 11 de setembro do ano de 2025. Aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2025, com início às 17 horas no plenário da sede deste Poder Legislativo Municipal, realizou-se a 5ª sessão extraordinária da atual sessão legislativa, sob a presidência do vereador Adailton de Oliveira, com a presença dos vereadores Alain Antônio Marinho, Erivaldo da Cruz, Francisco Marinho Bezerra, José Maria Manzotti e Marcos Eduardo Lopes Ruiz.
estando ausentes os vereadores Everton Rodriano Manzotti, Samuel Ferretti e Silvana de Fátima Costa Hernandes. Abertura. Após constatar haver o quórum regimental para a abertura dos trabalhos, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus, aberta a sessão, dando início à ordem do dia, onde foi deliberada a seguinte matéria: segundo turno de votação do projeto de lei ordinária número 388/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre incentivo ao turismo religioso no âmbito municipal de São Tomé, Estado do Paraná. Colocada a matéria em discussão, não houve manifestação. Colocada a matéria em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade de votos em segundo turno de votação. Encerrando-se a ordem do dia. Não havendo mais matérias objeto de convocação extraordinária para serem deliberadas, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, deu por encerrada a sessão, da qual eu, Anderson Vinícius Rich Ferreira, procurador legislativo, sob a supervisão do primeiro secretário, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada na forma regimental. Adailton de Oliveira, presidente. Everton Rodriano Manzotti, primeiro secretário. Fica essas atas em discussão, senhores vereadores. Não havendo manifestação, declaro as atas aprovadas. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura do expediente, recebidas as matérias que tramitam na casa. Nós temos a leitura do ofício número 325/2025. O assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Tomé, ínclitos vereadores, encaminho para apreciação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei complementar número 55/2025. Altera o perímetro urbano do município de São Tomé, Paraná, para incluir 2.174,50 metros quadrados da área, localizada na zona rural, lote número 188A, 2A, Gleba dos Sutis, São Tomé, Paraná. Matrícula 43.837, registrado junto ao Registro de Imóveis do Segundo Ofício de Cianorte, Paraná. Projeto de Lei número 392/2025, altera dispositivos da Lei nº 355/2025, que dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal, Refis 2025, no município de São Tomé, Paraná, prorrogando os prazos de adesão e de pagamento à vista. Por conta da importância e urgência e considerando a supremacia do interesse público, é que respeitosamente se faz necessária a convocação extraordinária desta casa. No mais, nos colocamos à vossa inteira disposição para auxiliar dentro de nossa esfera e competência no que for necessário. Respeitosamente, Paço Municipal Antônio Aricini da Silva de São Tomé, Estado do Paraná, aos 9 dias do mês de setembro de 2025. João Paulo Travassos Rade, Prefeito Municipal. Temos a leitura do projeto de lei complementar 055/2025, que altera o perímetro urbano do município de São Tomé, Paraná, para incluir 2.174,50 metros quadrados de área localizada na zona rural, lote número 188A, 2A, Gleba dos Sutis, São Tomé, Paraná. Matrícula 43.837, registrado junto ao Registro de Imóveis do Segundo Ofício de Cianorte. A justificativa ao projeto de lei complementar 055/2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa alterar o perímetro urbano do município de São Tomé, Paraná, para incluir uma fração do lote número 188A, 2A,
Gleba dos Sutis, correspondente a uma área de 2.174,50 metros quadrados, atualmente situada na zona rural, parte integrante do imóvel maior com área total de 22.708 metros quadrados. A fração a ser incorporada será anexada ao conjunto San Martini, ampliando sua área e permitindo o adequado aproveitamento urbano da porção contígua, conforme compatibilidade com as diretrizes do plano diretor. A medida ora proposta tem por objetivo promover a integração de área limítrofe ao perímetro urbano do município, considerando sua atual destinação e a necessidade de regularização fundiária, além de atender às diretrizes do desenvolvimento urbano previsto no plano diretor municipal. O imóvel, objeto da presente proposição, possui área total de 2.174,50 metros quadrados, de um imóvel maior, cuja área total é de 22.708 metros quadrados, ambos devidamente registrados e georreferenciados, conforme memorial descritivo e planta técnica que acompanham este projeto de lei. Dessa forma, tendo em vista o interesse público e a relevância da matéria, solicito apreciação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência na forma regimental. Paço Municipal Antônio Aricini da Silva, de São Tomé, Estado do Paraná, aos 9 dias do mês de setembro de 2025. João Paulo Travassos Rade, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 392/2025. Ele altera os dispositivos da Lei 355/2025, que dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2025, no município de São Tomé, Paraná, prorrogando os prazos de adesão e de pagamento à vista. A justificativa desse projeto de lei, número 392/2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos à elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei, que tem por objetivo prorrogar até 23 de dezembro do ano de 2025 os prazos de adesão e de pagamento à vista do Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2025, instituído pela Lei Municipal 355/2025. O presente projeto de lei visa prorrogar até 23 de dezembro de 2025 os prazos de adesão e de pagamento à vista do Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2025, instituído pela Lei nº 355/2025. A medida tem o objetivo de proporcionar maior tempo aos contribuintes para regularizarem seus débitos tributários e não tributários, escritos em dívida ativa, prestados ou ajuizados, garantindo condições favoráveis de quitação, como a remissão de juros e multas. A prorrogação se justifica diante da realidade econômica enfrentada por parte da população que não conseguiu aderir dentro dos prazos originalmente estabelecidos, e visa ampliar a adesão ao programa, aumentar a arrecadação municipal e assegurar o tratamento justo a todos os contribuintes, fortalecendo assim a capacidade de investimento do município em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. Além disso, a medida contribui para o equilíbrio fiscal e administrativo, pois reduz a inadimplência, desafoga o Poder Judiciário e a Procuradoria Municipal, sem gerar novas despesas. Diante disso, submetemos o projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, certos de sua relevância e conveniência para o interesse público. Paço Municipal Antônio Aricini da Silva, de São Tomé, Estado do Paraná, aos 9 dias do mês de setembro de 2025. João Paulo Travassos Rade, Prefeito Municipal. Temos a leitura de um ofício. O ofício é o 327/2025. Ele encaminha um projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Tomé, ínclitos vereadores, encaminho para apreciação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 391/2025. Autoriza a constituição de um Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental do município de São Tomé, Paraná,
e da outras providências. No mais, nos colocamos à vossa inteira disposição para auxiliar dentro de nossa esfera e competência no que for necessário. Respeitosamente, Paço Municipal, Antônio Aricini da Silva de São Tomé, Estado do Paraná, aos 10 dias do mês de setembro de 2025. João Paulo Travassos Rade, Prefeito. Nós temos aqui então o projeto de lei número 391/2025. Autoriza a constituição de um Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental do município de São Tomé, Paraná, e da outras providências. A justificativa desse projeto de lei número 391/2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O presente projeto de lei visa instituir o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, FMSBA, de São Tomé, Paraná. Instrumento destinado a concentrar e aplicar recursos para a melhoria e a universalização dos serviços de saneamento básico. A medida atende às exigências da Lei Federal número 11.445/2007 e do novo Marco Regulatório do Saneamento, Lei número 14.026/2020, garantindo maior eficiência, transparência e controle social na gestão dos recursos. O fundo permitirá ao município financiar ações estratégicas e emergenciais, viabilizar contrapartidas em convênios e operações de crédito, além de assegurar a sustentabilidade econômico-financeira e alinhamento com as normas da AGEPAR. Trata-se, portanto, de iniciativa fundamental para proteger o meio ambiente, fortalecer a saúde pública e elevar a qualidade de vida da população de São Tomé, Paraná. Pelas razões expostas, conto com a aprovação dos nobres vereadores. Paço Municipal, Antônio Aricini da Silva, de São Tomé, Estado do Paraná, aos 9 dias do mês de setembro de 2025. João Paulo Travassos Rade, Prefeito Municipal. A leitura agora é do ofício 326/2025, à Câmara Municipal de São Tomé, Paraná. Assunto: solicitação da retirada do projeto de lei número 377/2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, servimos-nos do presente para solicitar a retirada do projeto de lei número 377/2025, encaminhado anteriormente por este executivo. Conforme consignado no ofício número 50/2025, expedido por esta Casa Legislativa, a matéria em questão deveria ter sido proposta mediante lei complementar. Nesse sentido, para sanar a falha formal, o Executivo protocolou em 9 de setembro de 2025 o ofício número 325/2025, encaminhado para apreciação o projeto de lei complementar número 55/2025, que trata da mesma matéria, a saber, altera o perímetro urbano do município de São Tomé, Paraná, para incluir 2.174,50 metros quadrados da área localizada na zona rural, lote número 188A, 2A, Gleba dos Sutis, São Tomé, Paraná. Matrícula número 43.837, registrada junto ao segundo ofício de registro de imóveis de Cianorte, Paraná. Dessa forma, solicita-se a retirada do projeto de lei número 377/2025, permanecendo em tramitação o projeto de lei complementar número 55/2025, já devidamente adequado quanto à sua forma legislativa. Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Paço Municipal, Antônio Aricini da Silva, de São Tomé, Estado do Paraná, aos 9 dias do mês de setembro de 2025. João Paulo Travassos Rade, Prefeito Municipal. Submeto
o projeto de leis ordinário número 391 e 392/2025 e o projeto de lei complementar número 055/2025 para análise da Comissão de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamento. Não havendo mais nada a ser lido, dou por encerrado o expediente. Passo a sessão para a ordem do dia. E como não há matérias a serem deliberadas na presente data, passo a sessão diretamente para o período destinado às explicações pessoais, ficando livre a palavra aos senhores vereadores e vereadora. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Silvana, nosso procurador jurídico, doutor Vinícius, ao Lucas, que está sempre aqui acompanhando a gente, ao Rafa, que é responsável pela transmissão, e a vocês que nos acompanham via Facebook e YouTube. Quero começar, trazendo aqui a minha ida a Londrina. Sexta-feira estive em Londrina, um evento, onde lá a gente teve uma reunião, uma conversa com a então deputada federal Luísa Canziani, e foram destinados 10 computadores para o Colégio Santos Dumont, os quais a gente já aproveitamos e o frete já trouxemos para cá, e isso é um compromisso que eu fiz com a Rosângela Alda. Lá atrás, a gente já conseguiu 200 mil através do programa Escola Mais Bonita, e o deputado do Carmo, agora a Luísa, manda o computador, os computadores para estar fomentando. A Luísa, que é exemplo no que diz respeito à educação e inclusão. Perdão. E com certeza será de muita grande utilidade. E quero aqui aproveitar o momento, fazer mais uma colocação, uma indicação verbal. Eu lembro que no começo do ano foi feita uma indicação de projeto, inclusive em conjunto dos vereadores, se não me engano, Erivaldo, Francisco Bezerra e Everton, em relação a uniformes, correto? E transitando pelo município e conversando, tendo contato com os funcionários, servidores públicos, principalmente o pessoal que trabalha com a limpeza, a varreção de rua, a limpeza das ruas, das vias municipais. Eu recebi cobrança dos mesmos, e pedido em respeito à IPI, não só o uniforme, mas também a IPI. São botas, luvas. Muitos têm contato direto com o lixo, as folhas, os dejetos que são varridos e amontoados e posteriormente colocados no caminhão. E eles fizeram esse pedido para mim, então vim aqui reforçar essa indicação já feita pelos meus amigos vereadores e destinar esse pedido ao responsável por tal. Eu creio que é de extrema importância e vai estar... Creio que o uniforme já por si ele já vincula, o servidor público ao município por carregar o brasão, e o IPI é peça fundamental em tal serviço. Agora que eu quero falar também sobre as reuniões, as sessões extraordinárias, Parece que mais uma foi pedida aqui. Semana passada a gente fizemos 2 para aprovar o projeto de lei que incentiva o turismo religioso no município de São Tomé. A gente eu e mais alguns vereadores já debatemos e questionamos sobre, É importante, sim. Eu acho que quando é válido, nós, a Câmara, a comunidade, sempre vai estar aqui para estar ajudando, para estar levando em frente o que for preciso. Porém, há 2 sessões atrás eu citei o quão importante é esse paralelo entre executivo, funcionalismo, legislativo e população. A gente tem que estar na mesma atmosfera, na mesma rotação. E esse projeto de lei não precisaria ser criado,
visto que a gente tem uma Secretaria de Turismo no município, né? Ela é vinculada hoje à Secretaria de Agricultura, e bastava o quadro técnico, o funcionalismo ali da prefeitura, elaborar projeto e buscar esse recurso ante a Secretaria de Turismo estadual. Mas bem, né, fizemos as reuniões extraordinárias, foi aprovado aqui o projeto de lei de incentivo ao turismo religioso, e espero que essa lei seja de utilidade grande para o município, para as lideranças religiosas. Eu acho que é importante elas sentarem, conversarem, né, e entrarem em comum acordo em relação a datas, a eventos. Lembrando que o turismo ele não está só ligado a um monumento, a um objeto em si, mas em eventualidades também, como festas, como os eventos. E eu creio que a gente, nessa órbita toda que eu disse aqui, executivo, funcionalismo, legislativo e munícipe, a gente pode estar trazendo bons frutos e dentro dessa questão. Do mais é isso, senhor presidente, muito obrigado, que Deus o abençoe. A palavra continua livre, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, ao Lucas, que está aqui na casa hoje, nos prestigiando, ao Rafael e Dr. Vinícius e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria estar colocando aqui para a população e para os amigos vereadores que foi avisado ao Poder Executivo que foi colocado, né, caiu na conta do município através de transferência especial, através do nosso deputado Ricardo Barros, deputado federal, R$792 mil, onde o Poder Executivo poderá optar o que vai ser realizado. Asfalto, recap, ou de repente também pode ser feito as ruas que se encontram com aqueles paralelepípedos, podem ser também no lugar retirar e colocar, fazer asfalto nessas ruas. Então eu gostaria aqui de agradecer, o Chico, enquanto da base do PP, gostaria muito mesmo de agradecer ao nosso deputado Ricardo Barros, que há muitos anos, né, não é agora, que ele vem ajudando o município. Muito obrigado, deputado. Boa noite. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre, senhores vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, Lucas, obrigado pela presença. Doutor Vinícius, Rafael, todo aquele cidadão que nos prestigia com a presença via Facebook. Bem, senhor presidente, São Tomé já passa por alguns momentos que necessita, carente, desse famoso recap das ruas de São Tomé. Porque não é agora, 2025, nós estamos vivendo essa situação delicada há muito tempo. Acho que nós temos que pensarmos, e o prefeito ouvir um pouco nós, se ele ouvir, nós, vereadores, acredito que todos, temos que pensar em recap. Voltar, dar vida a algumas ruas de São Tomé, que infelizmente está difícil de passar por elas. Porém, temos que entender que não é culpa especificamente do prefeito atual que está ali. Mas, vereadora, se veio essa verba, acho que é bom olhar com esses olhos. Vamos priorizar o recap, porque aonde tem o broquete, o sextavado, está bem, lógico que é bom trocar, fazer asfalto em todas as ruas 10, mas vamos priorizar aquelas ruas que estão no momento agora mais delicado, certo?
Vereador Alan, sobre o uniforme, até obrigado por ter lembrado dessa indicação. Para nós, apenas um lembrete, mas para aquele cidadão, funcionário que está lá e estaria sendo de bom grado para ele, estaria ajudando ele até mesmo ter uma vestimenta melhor para estar trabalhando, colocando o funcionário nosso em destaque, porque eles estariam separando o nosso funcionário que está trabalhando do cidadão que está lá, às vezes, só observando o serviço. Às vezes, tem algumas pessoas trabalhando, outras olhando, e o nome é o funcionário da prefeitura, todo mundo parado. Talvez se tivesse diferenciado para ser olhar de longe e ver que aquela pessoa que está com uma diferente estaria trabalhando, a imagem seria outra. Então, vamos pensar melhor sobre esses pequenos detalhes que trazem orgulho também para nós. Olhar é algo diferente. Está na hora de São Tomé começar a fazer algo pequeno para que as coisas grandes venham junto. Senhor presidente, depende exclusivamente do presidente, mas pense bem antes de haver alguma convocação. Vamos analisar matérias com mais tempo. Isso eu, vereador, peço ao presidente. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua ali, senhor vereador. Falar? Bom, agradecer aqui, né, em nome de toda a Câmara, os recursos que a deputada do vereador Alan, dos computadores, enviou ao nosso município, o recurso aqui do deputado da vereadora Silvana, do Chico. São todos bem-vindos, né? Todos os recursos que chegam aqui no nosso município, que vão transformar em melhoria do nosso município. Então a gente deixa aqui o agradecimento em nome da Câmara, todos os deputados que enviam recursos aqui no nosso município, né? Que vão transformar em melhoria aí na nossa população, na nossa cidade. E também agradecer, né, a presença dos vereadores, da vereadora, Dr. Vinícius, do rapaz que está aqui nos assistindo, o Rafael. E sobre essa matéria aí a gente vai estudar, né? Depois para convocar, se for necessário, mas vamos dar uma estudada antes, né? E então, sob a proteção de Deus, dou por encerrado a presente sessão.